paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e você, um canal feito para você. Nós estamos aqui de volta. Eu, professor Janilson, estamos aqui ao lado do professor Heraldo. E nós vamos dar continuidade ao comentário das lições bíblicas editoras CPAD, classe de adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre a temática a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje é a nossa lição de número 5. A lição de número 5, queridos, ela tem por título O Lamento de Jó. Na lição passada estudamos acerca do drama, e agora vamos continuar, agora desta vez estudando acerca do seu lamento, né? E a nossa lição, ela tem como texto áureo, Jó capítulo 3, versículo 24, que diz: porque antes do meu pão vem meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A nossa verdade prática, a síntese prática da nossa lição nos diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe, a leitura que vai sustentar todo o comentário da nossa lição, está em Jó, capítulo 3, e o versículo 1 ao versículo 26. Ou seja, todo o capítulo 3 é a base da nossa lição. A nossa lição também tem 3 tópicos. O primeiro tópico é: primeiro lamento de Jó, por que nasci? Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é: o segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? E o terceiro tópico diz: terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Então, só pelos tópicos já dá para você entender que de fato é um lamento de Jó. Por isso, convidamos você a nos acompanhar no comentário da lição. O lamento de Jó. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, onde Jó, depois de toda a calamidade que se abateu sobre ele, e depois da visita dos seus amigos, dos 7 dias de silêncio em que eles ficaram ali, Jó então irrompe em um lamento e ali ele dá vazão a toda a sua humanidade. Professor Heraldo, a gente pode perceber que os livros poéticos, eles têm uma característica própria dele, que eles conseguem intensificar um sentimento. Isso a gente só consegue através da poesia. A poesia tem essa característica, diferente da linguagem objetiva, que ela é muito seca, ela é muito áspera muitas vezes, mas a linguagem poética, ela carrega esse sentimento e Jó vai extravasar toda a sua humanidade. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que nós não estamos falando de um homem perfeito, nós estamos falando de uma pessoa humana, que como qualquer um de nós sente dor, choro, sente o peso muitas vezes do flagelo, né? E que vai, como qualquer ser humano, fazer o seu lamento. Um lamento que, em certo sentido, até Deus vai entender, porque sabe que ele está debaixo de uma situação que pouquíssimas pessoas conseguiriam suportar, talvez, uma angústia, uma situação como Jó suportou, porque agora, além dele não ter mais nem seus bens, nem sua família, nem seus filhos, também não tem a sua saúde. A única coisa que Deus tem, que Jó tem de fato, é só a sua vida, e isso ela está ainda por um fio. É isso mesmo. Saudações aos amados irmãos, a todos os que nos acompanham através do canal EBD Você. Aproveitando aí para você fazer a solicitação para que você dê o seu like e também possa compartilhar esse conteúdo com os seus amigos nas redes sociais, né? Nos acompanhe aí, uma lição interessante, né, professor Janilson? Com certeza. Essa lição número 5, falando sobre o lamento de Jó, né? E o primeiro tópico fala sobre justamente o primeiro lamento, né, de Jó, que é a grande pergunta, né, que é feita pelo próprio Jó, né? Por que nasci? Né? Essa é uma pergunta interessante. E toda essa pergunta, ela na verdade vai estar permeada aí textualmente, né? Se nós pegarmos aí, vai estar do versículo 1 até o versículo 10, onde, digamos, Jó trata dessa pergunta aí mais especificamente, né? Agora sim, professor Nilson, eu acho interessante, achei interessante a escolha feita dentro da revista, né, pelo termo lamento, né? Lamento. E não murmuração. Eu achei acertada essa escolha, né? Em vez de murmuração, o termo lamento me parece assim bem apropriado
dentro do contexto de toda a situação, né? E até para se falar de alguém crente, né? De alguém crente, perfeito. E o professor Janilson fez uma lembrança formidável, né? Oportuna, e é claro, a gente precisa repetir isso, lembrar que Jó, ele era um homem, né? Jó não era uma máquina, né? Jó tinha um coração de carne, não um coração de pedra, né, professor Janilson? E eu acho interessante, porque às vezes as pessoas podem confundir exatamente esse extravasar que o professor Janilson colocou, né? Na verdade, Jó, ele acaba abrindo inteiramente seu coração, né? Permitindo que a sua alma seja derramada diante de Deus e seja visto quem ele era de verdade, né? Porque, de certa forma, professor Nilson, o Jó aqui, ele acaba sendo o representante, digamos assim, né, de como o ser humano, a raça humana, ela reage diante de determinada circunstância, né, de pressão, de opressão, de tribulação, né, de adversidades. Parece que Jó, ele vem como essa figura, né, emblemática, né, do ser humano como um todo. O Francis e Anderson, né, ele fala assim, professor, ele diz assim, que Jó, ele foi terrivelmente sincero, ele diz, né, e transparentemente honesto, né, essa é a grande diferença, né. Perfeito. Porque às vezes parece que o crente, ele não tem esse direito, né, de ser terrivelmente sincero, né, e transparentemente honesto, como disse o Francis Anderson, né, a respeito de Jó. Não, muito pelo contrário, a Bíblia nos permite isso, né? Nos permite isso, e não só Jó, se nós lembrarmos o próprio profeta Jeremias, né, o profeta Jeremias, o que dizer do profeta Jeremias, né? Quando a gente lê Jeremias capítulo 20, do versículo 14 ao 18, né? Até gostaria de ler aqui. Sim, né? Sim, fique à vontade. O texto diz assim, isso aqui é palavra dita pelo profeta Jeremias, né? Que alguém poderia dizer, poxa, eu só ouço, de repente só Jó falou desse jeito, né? Reclamando, né? Lamentando. Não, mas veja que o profeta Jeremias diz assim, maldito o dia em que nasci, que o dia em que minha mãe me deu a luz não seja bendito, né? Ele fala isso claramente aqui. E ele vai dizer assim, maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Aí no 16 ele vai dizer, seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. Ele faz uma referência aqui a Sodoma e Gomorra, né? Que essa pessoa seja destruída igual como foi Sodoma e Gomorra, para não dar notícia do seu nascimento, né? Ouça clamor pela manhã, ao meio-dia e um grito de guerra, né? A pergunta no 17 é, por que não me matou na madre, né? Porque a minha mãe não foi minha sepultura, né? Ou permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho, ele fala trabalho e tristeza, né? E para que se consumam na minha vergonha os meus dias, né? Então, veja que quando a gente olha para esse questionamento de Jeremias, talvez muitos não entendam isso, porque na verdade quando a gente pega lá o início, né, do livro do profeta Jeremias, você vai ver lá no capítulo 1, já no capítulo 1, lá no versículo, se eu não me engano, no versículo 5, né, quando a própria Bíblia vai falar a respeito da vocação de Jeremias, e é Deus quem fala isso, né? A Bíblia vai dizer assim, veio a mim, é o próprio Jeremias falando, né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ora, Deus já tinha falado para Jeremias por que ele veio ao mundo, né? Qual era o propósito de Deus na vida dele, mas ainda assim no momento de estresse, né, de extrema angústia, aflição, né, ele aparentemente se esquece disso, né? Por quê? Porque era um ser humano, né, professor Nilson? Eu acho isso interessante, professor, porque você não vê Deus repreendendo Jeremias por essas palavras. Parece que Deus entende que ele está debaixo de pressão, que ele é uma pessoa humana e que ele está falando numa situação específica de angústia, tribulação e sofrimento. Afinal de contas, Jeremias foi tido como adversário da sua própria nação, como conspirador, né? Ou seja, como acusaram ele de estar trabalhando em favor do rei da Babilônia. Sim. Foi desprezado pela sua própria família, quer dizer, é óbvio que vai haver um lamento aí, né? E parece que Deus vai entender o lamento dele, né? Corretamente, né? E isso, lembrar que o que aconteceu com Jó também, quando a gente pega o capítulo 1, versículo 22 do livro de Jó, né? O texto vai dizer assim, claramente, em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus
falta alguma. Né? Então, o fato dele abrir o coração, extravasar, não significa que ele esteja murmurando. Né? E nesse sentido, professor Heraldo, a gente vê a honestidade de Jó, como o senhor acabou de dizer, eu também observei isso, porque Jó aqui, ele não é hipócrita, professor Heraldo. Porque às vezes, professor Heraldo, pode acontecer do crente estar assim, decepcionado, angustiado e até indignado com Deus, mas ele não diz assim: Senhor, eu estou indignado contigo. Geralmente, como ser Deus Todo-Poderoso, mas a vontade era dizer outra coisa. Jó é terrivelmente honesto, como o senhor acabou de dizer, quer dizer, ele está triste, ele está abatido, ele está indignado e ele extravasa isso. E Deus entende a humanidade dele aí. Há quem diga que Jó, os livros proféticos, ou poéticos, melhor dizendo, são os livros mais humanos da Bíblia, onde a gente vê as pessoas indignadas, com raivas, e tudo isso em toda a humanidade a gente percebe nesse livro. Essa sensibilidade. Essa sensibilidade. Toda, né? E no livro de Jó não é diferente. Não é diferente. O subtópico 2 vai falar aí que em lugar da memória, né, viesse o esquecimento, né? Sim. E aí a gente vai ver, como, até complementando o que foi dito ainda há pouco, na verdade Jó ele conta a Deus, né? É importante isso, né? E veja que ele se dirige a Deus. Dentre todos eles lá, os amigos dele e o próprio Jó, o Anderson chega a dizer que o único que pode ser chamado de teólogo é o próprio Jó, porque é o único que leva essas questões a Deus. Né? Então ele conta exatamente aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, né? Isso é sinceridade. Perfeito. Isso é sinceridade. Logicamente, professor, isso que a gente precisa fazer uma separação, e não é fácil a gente encontrar essa linha tênue, né, que separa, digamos assim, a sinceridade de uma alma angustiada, que era o caso de Jó, né, e a murmuração, que não era o caso de Jó. Eu sei que é complicado, mas existe isso, tanto a prova de que Jó não murmurou, que no final das contas Deus ele não o repreende, porque se ele tivesse murmurado, Deus teria entrado em cena ou naquele momento ou no final de todas as coisas e ter acusado Jó de ter sido murmurador, né? E não foi. Exatamente. E eu acho que a gente pode perceber, fazer uma distinção, ainda que não seja tão claro como o senhor está dizendo, não tão exato, mas a gente pode dizer que o lamento, por exemplo, que é o que o Jó faz, ele direciona, ele fala com Deus, e a murmuração geralmente a gente falando a outro acerca do terceiro. Perfeitamente, exatamente uma das coisas que diferenciam, né? Exatamente. E aí aqui o final do subtópico, eu acho interessante aí o pastor José Gonçalves, que é o comentarista da lição, né? Ele vai chegar aqui no final dizendo assim: não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo, né? Ele fecha o subtópico 2, eu acho que de uma forma muito interessante, né? O subtópico 3, o professor Janilson fala aí que em vez da ordem viesse o caos. Eu só vou fazer entre aspas, uma correção, parece ser muita ousadia da nossa parte, mas não é. Na verdade, não é que em vez, acho que o termo correto é que ao invés, porque quando você usa em vez, na língua portuguesa, você está substituindo uma coisa por outra, mas não necessariamente contrária. Quando você usa ao invés, você está fazendo uma substituição, mas de algo oposto, algo contrário, algo inverso, né? Então, na verdade, quando eu falo ordem e caos, são coisas opostas. Então, o termo correto não é em vez, tá? Você fazer uma correção aí, é ao invés, né? Então, que ao invés da ordem viesse o caos, né? Aí o pastor José Gonçalves vai lembrar aqui que a situação era tão complicada de Jó, né? Que ele acaba sendo metafórico ao usar a imagem do Leviatã. É interessante isso, né? Ele vai lembrar aqui. Porque o Leviatã, na verdade, era uma criatura, né, com grandes proporções e com aspectos, digamos assim, assombrosos. Né? Então, quando Jó se vê na situação em que ele se encontra, ele procura um símbolo, né, que represente o momento em que ele vive, né? E na lembrança dele veio, né, a figura do Leviatã, né? Então, note que Jó toma o Leviatã aqui como no sentido simbólico, né? E claro que há uma linguagem hiperbólica, né? Sim. Até certo ponto exagerada, porque ele toma o Leviatã justamente para configurar, né? É por isso que o livro de Jó é poético, porque ele toma essa liberdade de brincar com as palavras e com os termos, né? Não brincar
descompromissadamente. Isso é importante a gente colocar. Ele não está ali, né, brincando, né, como se não tivesse um fim, um propósito. Não, existe um propósito, né? E o pastor José Gonçalves, bem aqui no final, professor Renilson, aí eu já deixo para a gente estar compartilhando, né? Sim. Nesse final, bem aqui, ele vai dizer assim: nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor é misericordioso e nos trata com amor e ternura nos momentos de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar a nossa alma, né? A nossa alma. Interessante isso aqui, né? Professor Heraldo, eu queria só fazer aqui, talvez os amados irmãos possam perceber essa distinção. É que o nosso comentarista aqui, ele usou a figura do Leviatã, que é a figura que Jó usa, mas a nossa leitura bíblica em classe, a versão Almeida Revista e Corrigida, no versículo 8, não usa a palavra Leviatã. Ela usa ela dá um outro sentido. Ela diz assim: amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia. Aí Jó diz assim: e aqueles que sabem suscitar o Leviatã. Só que a nossa versão da revista, eu não sei se os nossos editores lá perceberam isso, que aqui não entra a palavra Leviatã. Eles usaram a versão corrigida, que diz que estão prontos para fazer correr o pranto. A palavra que Jó usa é Leviatã, não Leviatã. Então precisa entender isso aqui. Esse Leviatã deveria estar aqui numa outra versão. Você acha aqui na parte B do versículo 8. Porque também nós estamos falando e você vai procurar no texto, não acha. Então eu já estou dando esse alerta aqui. Aí, né? Então o Leviatã é usado por Jó para representar o grau máximo de estresse que ele estava vivendo, né? Perfeito. Mas a Bíblia nos diz que Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo vai dizer assim: não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que poder resistir, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar, né? Ainda que a gente passe por situações semelhantes, né? Ou que Jó, como passou por uma situação extremamente estressante, né? Lembrarmos, né, que Deus não nos permite ir além daquilo que nós evidentemente suportamos, né? E Ele sempre nos dará a condição de vencer. E por isso que Jó sempre levou as suas questões a Ele, né? A Deus e não a outra pessoa, de repente murmurando, reclamando, né? De forma leviana, né? Perfeito. Então aqui nós ficamos com o tópico 1. Tópico 2 da lição: o segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Primeiro, Jó deseja não ter nascido. E uma vez nascido, ele diz: por que não nasci morto? Toda essa angústia de Jó é em função do fato da situação em que ele agora se encontra. Ou seja, o que Jó está dizendo é que se ele não tivesse nascido, ele não estava passando por aquela situação. Ou ainda que ele tivesse nascido, mas ele tivesse morrido no seu nascimento, também não se encontraria naquela situação. Então nós devemos entender que esse lamento de Jó, tudo é em função da situação no qual ele se encontra. Ele diz que uma pessoa que não viveu na terra não passaria por aquilo que ele está passando. E a situação de Jó é extremamente calamitosa, como nós já descrevemos aqui em outras aulas, em outros momentos, né? Uma pessoa que perdeu tudo e ainda perdeu a saúde. Jó, de fato, perdeu tudo. De alguém que era o maioral da sua região, agora ele é o mais desprezado. Ele chega a dizer que aqueles que antes lhe respeitavam, agora cospem na sua face. Né, desprezam ele. E os amigos que vêm de longe para condoer-se com Jó, eu até entendo que eles tinham primeiramente uma boa intenção de vir chorar com Jó, mas na hora da argumentação com Jó, eles passaram a ser o flagelo né, na alma de Jó, né, porque estavam de alguma forma acusando Jó de que aquilo só poderia acontecer se Jó tivesse em pecado. E Jó procura a todo momento defender a sua integridade, né, e dizer que Deus se tornou o adversário dele e ele não sabe explicar. Então, diante dessa situação, Jó diz: antes não ter nascido, e uma vez nascido, por que não nasci morto? Que é o nosso tópico 2 aqui da lição, professor Heraldo. Exatamente, né? E nesse primeiro ponto, que é o subponto, né, subtópico 1, descansando em paz, né? As explicações aqui são interessantes, o professor Renilson já bem colocou aí, né?
relembrando o que nós já tratamos não só agora, né, no tópico 1, mas em aulas anteriores, né? E é claro que quando a gente lê o livro de Jó, a gente não vai encontrar, ainda que o livro trate de algumas questões, a gente não vai encontrar, por exemplo, o livro de Jó falando a respeito, por exemplo, do céu, né? Sim. A respeito do próprio inferno, né? Enfim, ele não entra no detalhe da questão, né? Mas assim, é interessante porque Jó chega a um ponto, né, de considerar isso dentro do estresse que ele estava vivendo, e aqui nós já tratamos aqui, não se trata de murmuração, né? Se trata assim de uma alma extremamente sincera, né? Pode ser. E a psicologia, professor Heraldo, explica isso, porque ela diz que quando a gente está angustiado por algum problema, quando a gente começa a falar, isso ajuda a gente a suportar aquela situação do que a gente segurar só pra gente. Correto, né? Como se nós segurarmos, né? Aí tem muita gente que ainda resiste por um bom tempo, né? Mas chega uma hora que tem que extravasar. Jó, na verdade, ele teve um tempo bastante razoável, né? Para ponderar todas as questões, né? E quando ele abre a boca para justamente fazer o que o professor Wilson falou, né? De abrir o coração, abrir a alma, né? E deixar ele totalmente escancarado, né? E então o estresse dele era tão grande que ele chega a considerar aqui, professor Nilson, que a morte seria a melhor coisa para ele, né? É óbvio que a gente, como eu falei, a Bíblia não fala da questão do céu, da felicidade, do inferno, né, necessariamente. Mas a pergunta talvez que a gente colocasse aqui, desse tópico 1, claro que para Jó e para quem é salvo, para quem é crente de verdade, tem convicção da sua salvação, é natural, né? Você imaginar como Jó imaginou, que a morte seria a grande coisa a acontecer na vida dele. Mas a pergunta que fica, será, Wilson, que a morte é um alívio para todas as pessoas, ou como é que fica essa questão, né? Porque para quem é crente, para quem é salvo e convicto da sua salvação, naturalmente que a morte é a melhor coisa que pode acontecer. Ainda que a gente saiba que a gente está aqui vivendo aqui neste mundo, a gente não pensa, e quando vem perigo, né, contra a nossa vida, a vida dos nossos familiares, por exemplo, a gente quer nos proteger e, claro, evitar o pior. Mas a gente sabe que no fundo, o partir daqui para a glória, para quem é salvo, é a melhor coisa que pode ocorrer. Mas será que isso também estaria estendido genericamente, universalmente, né? Ou não, né? Como é que com certeza que não, professor Heraldo, porque do ponto de vista bíblico, a solução de Deus para os problemas da terra nunca foi a morte. Nunca foi como solução. O desejo de estar com o Senhor, isso é natural do crente, porque até Paulo tinha isso. Mas Paulo dizia o seguinte, mas por causa da obra, ele entendia que ele precisava ainda continuar caminhando e fazendo o trabalho que Deus o incumbiu de fazer. Então, nós nunca devemos olhar para essa questão do suicídio, da morte, como uma solução de problema. Deus nunca viu dessa forma. Até porque o nosso comentarista, ele deixa bem claro aqui que Jó não faz uma apologia nem da morte, nem do suicídio, nem do aborto, né? Mas ele está extravasando a sua alma. O que Jó está dizendo é que diante daquela angústia que ele estava passando, nesse sentido, a morte ao lado seria menos dolorida do que aquela tortura que ele estava fazendo. Então ele está fazendo como se fosse uma comparação entre a situação. Mas veja, uma coisa interessante é que a gente vai ver isso em Elias, quando ele pede a morte, quando ele está lá na caverna em Horebe. A gente vai ver em Jonas, quando ele sobe o monte. Sim. Agora você vai perceber, tanto em Jonas quanto em Elias, a consciência de que a vida pertence a Deus e só Deus deve tirar a vida. Porque Jonas diz assim, toma a minha vida. Ele não quer tirar a vida, porque ele entende que não é isso que Deus quer. Elias faz a mesma coisa, Senhor, toma agora a minha vida. Quer dizer, se aquele que deu a vida, que é o Senhor, tomá-la, é uma coisa, mas eu não posso tirá-la de mim. E isso é tão verdade, professor Heraldo, que no capítulo 10 de Jó, versículo 12, olha o que Jó diz lá, de maneira muito consciente. Ele diz assim, capítulo 10, versículo 12 de Jó. Vida me concedeste. Ele está falando com Deus. Então ele tem consciência que a vida que ele tem é concedida por Deus. Na tua benevolência
e o teu cuidado a mim me guardou. Então, veja que Jó não pode estar consciente de que Deus lhe deu a vida e agora ele tem desejo de tirar a vida. Não. O que Jó está dizendo a Deus é que para Deus tirar a vida dele. Ou seja, Senhor, toma a minha vida e me tira desse flagelo. Mas ele não tem aqui nenhuma intenção de dizer, eu quero tirar a minha vida. Que é justamente a grande coisa que tem se acontecido nos nossos dias, chamado suicídio. As pessoas tirando a sua vida. Até porque nós temos o mandamento de que não matarás, né? Ou seja, não matarás nem o outro, nem a si. Nem a si, perfeito. Então, não há como dizer que, do ponto de vista bíblico, há alguma solução de algum problema, por pior que seja, que a solução seria a morte. Não. É muito pelo contrário. Jesus disse que o Senhor era Deus dos vivos e não dos mortos. Então, tudo isso corrobora, né? Agora, se o Deus da vida, ele resolver tirar a vida, é uma coisa. Mas eu não posso fazer isso. Exatamente. As ponderações que o professor Eunice acaba de fazer são realmente corretas, né, professor Eunice? Porque, juntando aí o subtópico 1 e 2, ele acaba tratando praticamente das duas situações aqui. Perfeito. Né? Porque vai falar sobre o subtópico 2 de livre de tribulações, né? Naturalmente que a gente sabe que, como o professor Eunice já frisou de forma muito contundente, Jó, ele não faz apologia nem ao suicídio, nem ao aborto, né? Na verdade, quando Jó se refere aqui a aborto, ele está falando de um aborto, e usa no sentido metafórico, né? Exatamente. Ele faz um empréstimo, né, da questão do sentido, né, do aborto, e ainda mais na questão do sentido do aborto voluntário. Voluntário, né? Porque aqui não tem nada de provocado. Não tem nada de aborto provocado, perfeitamente, né? E isso nos faz ir logo aqui, professor Janilson, para o subtópico 3, né? Perfeito. Porque vai falar aqui sobre uma realidade para o cristão, né? Logicamente a gente tem falado sobre esse estresse, né, em extremo que Jó está viveu, né? Por isso a razão dele estar digamos assim, dele estar extravasando, né, abrindo o coração, a alma, né, rasgada diante de Deus e mostrando o que ele pensa, o que ele sente, de forma absolutamente sincera, né? Nós falamos a respeito disso. Mas a lição vai chegar aqui no subtópico 3 desse tópico 2, fazendo um lembrete, né? Sim. Isso, até por uma questão de associação e se fôssemos trabalhar aqui uma espécie de silogismo, né? Lembrar que todos os seres humanos estão sujeitos, né, a passar por situações semelhantes, talvez não num grau de intensidade como foi Jó, perfeito, mas passarmos por problemas e dificuldade aqui, e o crente também, né? Lembrar que Deus, professor Nilson, nunca nos fez promessa de uma vida fácil aqui. Não existe isso na Bíblia, né? Não existe nenhuma promessa de Deus dizendo que a partir do momento que você se converte, você vai ter uma vida absolutamente fácil, tranquilo, mar de rosa, tudo favorável, né? Você comendo do bom de melhor, vivendo no conforto, né? Muito pelo contrário, né? Aquele que prega o Evangelho, principalmente quem prega o Evangelho, está à frente de trabalho, né? O professor Janilson está à frente do campo de batalha, ele sabe disso, muito mais do que nós crentes, que às vezes estamos meramente como membros dentro de uma igreja, claro, cuidando de um trabalho também que é do Senhor, mas enfrentando talvez problemas intensamente menores do que muitos irmãos nossos, né? Infelizmente, a gente aproveita aqui esse subtópico 3, que fala sobre uma realidade para o cristão, né, que é uma possibilidade e uma realidade mesmo, sim, né? Ainda que não seja agora, mas ou alguém já viveu, está vivendo, ou vai viver, não tem como escapar, né? A vida ela é assim, como uma montanha russa, né? Altos e baixos, né? Infelizmente, professor Janilson, o evangelho customizado que está sendo pregado em nossos dias, ele tem gerado crentes estoicos, né? Sim. E lembrar que o estoico, né, ou a ética de Estoa, que chamava-se assim, né, ela não governava a vida de Jó, né? Sim. E não pode governar a vida do crente. Quem é o crente estoico, né? O que é um estoico? São pessoas que negam
terminantemente à dor, terminantemente ao sofrimento. Você vê, às vezes, professor Nilson, ontem mesmo eu estava visitando um irmão nosso, de 88 anos, não é? É interessante a consciência dele, e eu ouvindo ele, né, experiência de vida e a situação que ele passa de dores. De vez em quando ele estava conversando com a gente, ele me dava assim, parece que dava umas fisgadas, né, de dores nele, ele botava a mão assim, e assim, conversando com a gente, né, e eu notando, e a forma como ele falava, ele expressou mais ou menos exatamente isso, né. Eu perguntando logo quando eu cheguei, o irmão que estava comigo também, mandou Dorivaldo, né, como é que o senhor está? Ele simplesmente falou, olha, eu não estou bem, a gente sente dores, só Jesus para ir levando a gente vai aqui aguentando, Jesus vai abençoando, né? E o que acontece, professor Nilson, tem muitos crentes que você pergunta como vão as coisas, ele logo diz, não, tá tudo bem, ele dá uma de durão, né? Que ele queria dizer outra coisa, mas disse... Não, tá tudo bem, porque ele foi ensinado de que ele não pode abrir a boca para dizer que está ruim as coisas. Não, pelo contrário, né? O Jó fez isso, né? Não significa que a gente vai viver se queixando das coisas, não é isso. Mas é aquela circunstância, né? Aquela circunstância, não tem nenhum problema você admitir que está passando por um problema, tendo dificuldade, né? Não há nenhum problema em admitir que é humano, né? Que é humano, exatamente isso, né? Não tem nenhum problema você considerar essa questão, porque o mais importante é você dizer, olha, a situação realmente não está boa, mas em Cristo a gente vai vencendo. Ele vai nos dando força, condições para que a gente supere o que tá acontecendo na nossa vida, né? E isso é uma questão. Então, o estoico é aquele que terminantemente nega, o que diz, não, está tudo bem, e às vezes ele está todo destroçado, né? Todo quebrado, emocionalmente dilacerado, né? Mas ele não admite, né? O que custa isso, né? Confessar com o irmão, né? Para que o irmão também chore junto, né? Digamos assim, se compadeça, né, professor Nilson? Eu sei que é complicado essa questão, com certeza, mas é importante que a gente leve em consideração isso, né? Eu digo isso, professor Heraldo, que eu acho que isso tem muito a ver, no meu modo de ver, com esse ensino da teologia da prosperidade, que faz o crente ser triunfalista em todas as coisas, e aí ele fica negando a realidade da vida, da situação que está passando, do sofrimento. Pois é, né? E o próprio Jesus, quando estava passando lá antes da crucificação, ele abriu a boca para falar claramente o que ele estava passando. Exatamente. Né? O que ele estava sentindo, né? Ele disse, antes da ceia, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ele disse. Mas se Jesus fez isso, por que eu, como crente, não posso abrir meu coração para falar, né? João fez isso. João foi honesto. Foi honesto, e é interessante, porque aí a gente vai terminar aqui com o texto lá de Filipenses, né? Capítulo 4, né? Eu vou ler do versículo 10 ao 13, porque as pessoas se acostumaram a usar o 13, né? Às vezes na porta de casa, na porta da geladeira, de repente colada no carro, né? E um adesivo, falar da boca para fora as coisas, né? Falam 13, mas se esquecem de analisar o contexto, né? Quais as motivações que levaram Paulo a falar isso? Sim. Né? E a gente vai ver isso onde? No versículo 10, 11, principalmente, e o 12, né? Que vai dizer assim, Paulo diz assim, muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-la. No 11 ele vai dizer, não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí sim, ele vem no 13 e vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ora, ele só chegou a esse ápice, né, na declaração do que ele faz, essa firmeza, por conta exatamente da maturidade, e essa maturidade ela só foi acontecer a partir do momento que ele passa por tudo que ele passou na vida, claro, como um missionário, né, como um evangelista que era, pioneiro, né, e sofreu tudo o que sofreu, e agora ele está ali, digamos, um casca grossa no sentido da fé, né, e ele então tem autoridade, legitimidade para abrir a boca e falar
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, todas as experiências de vida que eu passei no Evangelho, né, que foi me proporcionada por Deus, que não foram, a maioria foram coisas, digamos assim, do ponto de vista humano, situações complicadíssimas, né? Mas ele tirou proveito dela e foi amadurecendo, né? Isso é interessante. Perfeito, professor Heraldo. Então, aqui nós encerramos o tópico 2 da nossa lição. Tópico 3 da lição. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Nós já estamos aqui para finalizar a nossa lição, e nós estudamos no primeiro tópico, Jó fazendo a pergunta de por que havia nascido. No tópico 2, por que ele não nasceu morto devido à dificuldade pelo qual ele estava passando e a angústia que ele estava sofrendo. Agora, no tópico 3, ele volta a perguntar, por que continuo vivo? Ou seja, por que eu ainda estou vivo mediante essa situação? Por que Deus ainda não me tirou a vida e me livrasse ou me tirou dessa angústia e desse sofrimento? Então, nós precisamos entender essas 3 perguntas de Jó. Não é que Jó não tem nenhuma esperança de vida no sentido assim de não saber quem é Deus, e não é isso. É que a angústia pelo qual ele estava passando abala as estruturas psicológicas de qualquer pessoa. Nós falamos na lição passada que talvez Jó já tivesse começado a entrar num princípio necessariamente de uma depressão, porque ele vê o tempo se arrastar, a sua situação só piora, ele começa a entender que ele não escapa daquela situação, Os seus amigos estão em silêncio, como nós falamos na lição passada. Já é o início de um luto, porque eles também acreditam que Jó não passa daquela situação, não há como Jó fugir daquela situação, escapar daquela realidade. E aí Jó faz essa pergunta, Por que continuo vivo? Justamente aqui, professor Heraldo, o nosso comentarista usa aqui que esse terceiro tópico está relacionado aos versículos 20 a 26, O primeiro do 1 ao 10, o segundo tópico do 11 ao 19 e o terceiro do 20 ao 26. E no versículo 20 ele diz, por que se dá a luz ao miserável? Porque se permite que ele viva e a vida aos amargurados de ânimo, quer dizer, para que se permite que essas pessoas vivam ao invés de tirar-lhes a vida? Então, é esse ponto que Jó aqui está questionando, professor Heraldo. Por que eu continuo vivo? Por que Deus ainda não me tirou a vida? Veja que ele não quer tirar a sua vida. E ele não fala em nenhum momento que ele vai tirar a sua vida. Mas ele pede que Deus assim faça, porque ele entende. Deus deu a vida, então só ele tem autonomia para tirar. Aquilo que ele falou à sua esposa, Do Senhor o deu, o Senhor o tomou. Então veja que ele segue a mesma lógica com relação à sua própria vida. Corretamente. E notem que quando o Jó faz essa indagação aqui no versículo 20, ele se enquadra aqui, o professor disse, ele próprio, se enquadra como um miserável e um amargurado, Porque ao fazer o questionamento ele está se colocando no lugar, Então ele está sentindo-se ali, um miserável, sentindo-se um amargurado, E quando se fala que porque se dá a luz ou a vida, são sinônimos. Sinônimos, essa que é a ideia aí, Tá certo. São questionamentos assim, como o professor falou, dentro do contexto, precisa analisar o contexto, extremamente pertinente, Porque do ponto de vista psicológico, alguém que está vivendo o limite, do estresse, No comentário do novo comentário da Bíblia, professor Nilson, os expositores lá eles chegam até inclusive a afirmar que em Jó, nós vemos, ele diz assim, em Jó vemos o homem para quem a morte perdeu o seu terror e se tornou o mais alto e cobiçado tesouro, Veja que Jó ele parece equiparar, digamos assim, a importância, da questão da morte, porque o estresse dele é tão grande, professor Nilson, que ele passa a desejar a morte e não a vida, Porque na cabeça dele, assim, viver do jeito que ele estava vivendo, não havia necessidade de nem mais um segundo viver daquela forma, perfeito. Teria que morrer. E há um comentarista anônimo,
aproveitando aqui o contexto, ele chega a dizer assim, professor Nilson, ele diz assim, e esse era o pensamento naquele momento de Jó, né? O comentarista diz assim: a luz sem a liberdade não passa de uma pobre dádiva, né? É mais ou menos nessa conjuntura, né? Que Jó estava achando, digamos assim, a vida intolerável. Dentro daquele momento, a vida intolerável, é por isso que ele deseja a morte. Então, a vida estava tão insuportável que para ele era preferível morrer e não continuar vivendo, né? Não continuar vivendo. O professor Janilson frisou ainda há pouco, né? Ainda que com as palavras dele, mas é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, quando Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 21, quando ele fala claramente lá, dizendo assim: se eu morrer é lucro. Né? Ele fala assim: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro, é ganho. Então Paulo sabia que se ele partisse dessa vida para outra vida, ora, ele tinha convicção da sua salvação. Então para ele era absolutamente lucro ele partir dessa vida para outra. Mas ele fazia uma ressalva, né, no primeiro parte do versículo, dizendo: mas se eu continuar a viver, que eu viva todos os dias para Cristo, né? Que todos os meus dias sejam disponibilizados para Ele, né? Mas a gente nota aqui, nesse primeiro tópico, subtópico, né, quando o Jó faz a pergunta lá, mas no subtópico também a revista faz a pergunta: vale a pena viver, né? Vale a pena viver desse jeito aqui, né? Como eu estou falando, a luz sem liberdade, como falou o comentarista, né? É uma dádiva, uma pobre dádiva, né? Então é mais ou menos, o Jó estava falando, como se fosse, por exemplo, um pássaro que, digamos assim, vive a vida inteira, foi aprisionado numa gaiola, né? Então, para que viver se eu não tenho a liberdade de voar, né? É mais ou menos essa linguagem que Jó está utilizando, né? Perfeito. É como se ele questionasse assim: olha, a vida é um presente de Deus, mas vale a pena viver esse presente de Deus da forma que eu estou vivendo? Não é? Será que vale a pena viver dessa forma, né? Mas a gente precisa lembrar que, ainda que os questionamentos de Jó sejam sinceros, sejam até, professor Janilson, digamos assim, legítimos no sentido dele, né? Com certeza, na situação em que ele se encontra, não significa que as respostas que o próprio Jó dá estejam corretas, porque a resposta verdadeira ela vem de Deus, né? Perfeito, né? E como nós falamos no tópico passado, nunca a solução de Deus para o problema da vida será a morte. Nunca né? será. Muito pelo contrário. A solução é justamente esperar na ação de Deus, que no livro de Jó vai se dar lá no final. Perfeito. E até porque, professor Heraldo, do contrário, aonde estaria a nossa fé e a nossa confiança em Deus? Veja, isso não é contrário ao fato de eu me lamentar de uma situação que aconteceu, uma perda que eu tive, por exemplo, que me doeu muito, né? Isso não significa que eu vou desconsiderar que Deus pode reverter aquela situação, ou que Deus pode trazer um outro tempo. Eu acho que é esse o ponto que o nosso comentarista quer aqui nos falar, que apesar de Jó estar vivendo aquela situação e fazer o seu lamento, o ensino para nós aqui é que nós devemos considerar o final do livro aqui, da resposta e da solução de Deus para aquela situação de Jó se deu, de forma que para nós também se dará se nós confiarmos nesse Deus de Jó, que está aqui nas Escrituras. E ainda que não se dê como nós gostaríamos que fosse, contudo a gente permanece fiel, como Jó diz no capítulo 19, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Então essa é a grande questão para nós. Ou seja, o crente nunca pode chegar ao ponto de dizer assim: não, eu quero morrer porque para mim não há solução. Não há solução. O próprio Deus é a solução. Você pode estar angustiado, você pode falar do seu ímpeto, como Jó disse, diz: olha, eu vou dar vazão às minhas palavras porque eu estou em angústia. Mas você vê que ele não, como já dito, ele não quer tirar a sua vida, e ele não vai tirar. Se Deus quiser tomá-la, inclusive há momentos em que ele provoca a Deus, dizendo: por que Deus não coloca a sua mão sobre mim e acaba comigo de uma vez? Veja que ele sempre se reporta a Deus, porque ele tem a consciência de que Deus deu, Deus é que pode tirar, e não outro, e nem mesmo o próprio Jó. Então a sua vida sempre é visto como no aspecto sagrado das Escrituras, professor Heraldo. Uma vida vindo de um Deus que é santo.
Veja, ele diz aqui, professor Heraldo, no versículo 23, diz assim, olha, por que se dá a luz cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? É como se estivesse dizendo, por que se permite que viva um homem que a gente não sabe qual será o futuro dele, está oculto, né? E Deus muitas vezes não lhe deu a conhecer, porque isso é uma coisa interessante, professor, que nós devemos guardar conosco, que nem sempre Deus vai nos dar todas as respostas que nós queremos. E aí, mediante a situação, o que é que nos resta? Continuar confiando nele. Isso, o subtópico 2, né, vai falar Sim. disso, né? Sem o favor de Deus, né? Exatamente. É a pergunta que é feita aqui dentro da lição, né? E a pergunta do versículo 23, né? Exatamente. Não é a pergunta que ele faz aí no versículo 23? Por que se dá luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Ou seja, Deus não falou, Deus não disse, Deus não revelou. E é interessante, o sábio Salomão, quando escreve Cantares, capítulo 3, lá no versículo 11, o Salomão vai dizer assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. E aí vem a ressalva de Salomão, professor Janilson, diz assim: contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, né? E não só isso, né? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, né? No capítulo de número 11, especialmente ali do versículo 33, né, em diante, quando ele vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Ele vai dizer assim: quão insondáveis são os seus juízos. Quando ele fala de juízos, ele está falando de decretos de Deus, né? Exatamente. Quão inescrutáveis os seus caminhos. Quando ele fala de caminhos, está falando de métodos, né? Os métodos de Deus são inescrutáveis. Então, a forma como Deus decreta, os caminhos que ele utiliza, né, são inescrutáveis, né? São inescrutáveis. E é claro, professor Nilson, que quando a gente olha para essa questão aqui, lembrar o que o próprio pastor José Gonçalves, aqui no finalzinho do subtópico 2, né, ele vai dizer assim: para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Veja que caminho aqui a gente tem que tomar no sentido de método, né? É uma instrumentalização que Deus usou para aperfeiçoar a fé de Jó. A gente tem lembrado que, claro que dentro do livro de Jó está a temática do sofrimento, claro que está, mas muito mais do que a temática do sofrimento, que aí eu vejo como sendo um instrumento, né? O caminho que Deus utilizou, professor Janilson, está, claro, a temática da fé, né? Porque o que fica é a questão da fé. A gente vai ver já no subtópico 3 a respeito disso. Mas Deus escolheu, no caso de Jó, o sofrimento. Para outros, na Bíblia, né, nós temos vários exemplos aí, como, por exemplo, quando a gente lê a história de Abraão, né? Perfeito. Só rapidamente aqui, lá no capítulo 22 de Gênesis, muito rapidamente aqui, só para mencionar, pessoal, rapidamente, no capítulo 22 de Gênesis, a gente vai encontrar algo interessante aqui, falando sobre Abraão, né? Lá no versículo 1 do capítulo 22 de Gênesis, está escrito assim: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E a gente vai ver que no versículo 2, Deus vai pedir dele quem? O filho a quem ama, né? Então veja aqui no caso de Abraão, o método, o caminho foi outro. No caso de Jó foi sofrimento, no caso de Abraão foi Deus pediu dele aquilo que o filho a quem ele mais amava. Então, para cada um, Deus trabalha de forma diferente, né, professor? E a gente vai ver que mesmo nessa angústia que Jó está passando, isso vai servir para um crescimento da vida espiritual de Jó e um conhecimento mais profundo de Deus. A gente vai ver isso no subtópico 3 já, aqui exatamente, entrando, né? Perfeito. Que vai falar sobre um caminho de sabedoria e maturidade, né? Exatamente isso. Caminho, lembrando aqui, como nós estamos falando, questão de método, né, professor Janilson? Perfeito. E a gente deve lembrar o que diz lá em Efésios 4,13, né? Quando a gente lê o texto de Efésios 4,13, o apóstolo Paulo quem escreve, né, a carta aos Efésios, a gente vai ver um texto interessante lá no capítulo 4, versículo 13, né, que quando Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, né, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita
varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Veja que Deus, ele trabalha com propósito, né, professor Genilson? Ele sempre nos fará ser mais espiritualmente, né, do que nós somos hoje, através das provas, através dos testes, né, através das tribulações. É interessante que a forjagem de Deus na nossa vida, ela é algo realmente incrível, né? Incrível. Para nós parece muito estranho, né? Muito estranho, perfeito, né? Eu tenho falado de vez em quando aqui, professor, a respeito do imetro de Deus, né? Deus, ele tem um imetro, né? E é interessante quando a gente olha para essa história de Jó, me fez lembrar, professor Genilson, de um hino que é muito cantado nas nossas igrejas, né? Principalmente na Assembleia de Deus, né? Parece-me que a autoria do Cícero Nogueira, esse hino, é como uma ilha, né? E existe um trecho lá do hino que diz assim: se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, ele diz, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. E a citação que o pastor José Gonçalves faz no final do subtópico também eu acredito ser muito contribuidora. Perfeito. Para o entendimento, porque ele vai finalizar dizendo assim: nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Eu acho interessante, professor, isso rapidamente. Sim, rapidamente, eu acho interessante que a gente não vê Jó se lastimando pelas perdas materiais do capítulo 1, a gente não vê Jó se lastimando pela doença do capítulo 2. É isso que precisa ser entendido. Quando Jó está aqui questionando, ele não está questionando coisas que ele perdeu materialmente, nem a própria doença que sobreveio, né, que lhe sobreveio, né? Se você prestar atenção no contexto, você vai perceber que as indagações de Deus, nos parece, que quando ele se preocupa, na percepção que ele tem de que Deus, entre aspas, o havia abandonado. Quando ele percebe, parece que Deus não está mais presente, há um desespero, bate um desespero nele. Perfeito, professor. Né? Então a preocupação de Jó é a sua vida com Deus e não necessariamente os seus bens. Até porque ele sabia que Deus poderia dar tudo de novo, como deu. Como deu, né? Como de fato deu. Mas a preocupação era a sua vida com Deus. Ele não queria perder essa relação de íntima comunhão com Deus. Que tudo que sobreveio a ele, né, não roubasse dele essa comunhão, essa intimidade. Então, quando num dado momento ele tem a falsa ideia, né, de que Deus o abandonou, às vezes acontece com a gente está passando por dificuldade, por situação complicada, parece que, né, o próprio Deus nos abandonou. O próprio Jesus teve essa falsa, digamos, entre aspas, né? Quando ele está lá passando na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste, né? Foram as palavras de Jesus, né? Então ele teve essa sensação de que o distanciamento de Deus é mais angustiante do que qualquer outra coisa, né? Ele se desesperou, né? Jó se desesperou. Perfeito, professor Heraldo. E, professor Heraldo, para a gente concluir a nossa lição, eu queria ler aqui a nossa conclusão, a conclusão da revista, e a gente vai comentando e finalizando a nossa lição. A nossa conclusão diz assim: nesta lição, vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que lhe abatem, né, que se abatem sobre ele, sobre o patriarca, não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Então nós já falamos aqui que Jó falou da sua miséria, falou com Deus da sua miséria, falou com Deus, mas ele não falou contra Deus, que era justamente o intento do adversário com essas tribulações, né? Ainda que Jó entendia que essas tribulações tinham vindo de Deus para ele, mas nós, por conhecermos o livro, sabemos que ela, na verdade, não vinha diretamente de Deus, mas do adversário de nossas almas, querendo fazer Jó blasfemar contra Deus. E aí segue dizendo assim: todavia, ele expôs toda a sua humanidade. Esse é o ponto que nós temos que entender o lamento de Jó dentro desse contexto, a humanidade. Aqui Jó não é um super-homem, aqui não é uma máquina, aqui já é uma pessoa humana que tem sentimentos, que sente dor, né, que sente a perda. Ele diz assim: de forma que o leitor que apenas o contempla, sem contudo participar de seu drama, tem dificuldade em entender o seu lamento. Como ele está dizendo o seguinte,
que se eu olhar somente para essa questão de Jó e não entender o contexto do qual ele está falando isso, eu não vou entender porque que Jó falou dessa forma, né? E aí continua dizendo assim, principalmente quando se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, que estava coberto de chagas, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama em angústia. Eu acho que isso, professor, há um comentário que ele diz que no fundo, Jó, por exemplo, não cometeu um tipo de suicídio, porque no fundo, ele ainda tinha uma expectativa de que Deus voltasse a uma relação de bem-estar com ele. No fundo, ele ainda guardava isso com ele, né? Exatamente, eu guardava isso com ele, né? E interessante que Deus não estava interessado em saber se Jó, quanto tempo Jó suportaria sentado, fisicamente, né? Porque o que interessava para Deus não é o físico, de repente como um estoico, né? Suportar a dor ali, né? Religiosamente, mas Deus está interessado exatamente nesse âmago, né? Que é, né? Ele sendo humano, claro, extravasando tudo o que extravasou, mas conservando, né, a sua fidelidade, a sua fé, que é o que mais importava, né? Perfeito. E eu queria terminar a nossa lição, professor, citando aqui Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que eu acho que fecha bem esse ponto desta nossa lição, quando diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé. Exatamente isso, professor Heraldo, de tudo que se vai embora, a fé tem que ficar. E aí o versículo continua dizendo, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você vê que Jó não retrocede, muito pelo contrário. Gente, quando a gente lê, nós vamos ler os diálogos de Jó com seus amigos, vai ver o momento que ele avança sobre Deus até, com muita ousadia. E o versículo 39 diz, nós, fazendo uma referência para nós crentes em Jesus, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, ou seja, daqueles que creem, para a conservação da alma. Não é do caráter do crente recuar, né? Não é do caráter do crente, é do caráter do crente avançar. Então aqui nós ficamos com o comentário da nossa lição e como sempre convidando a você a se inscrever no canal, a dar o seu like, a tocar aí no sininho para que você seja avisado quando nós postarmos um vídeo aqui. Publique esse vídeo nas suas redes sociais e abençoe outras pessoas assim como você está sendo abençoado. Professor Heraldo. Exatamente isso, dê seu like aí, publique esse vídeo, como o professor Janis falou aí, nas suas várias redes sociais, compartilhe com seus amigos, ajude a divulgar esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.